Se você tem um conhecimento técnico, é especialista em alguma área, mas ainda não entende como transformar isso em um negócio digital de verdade, esse episódio é para você. Hoje a gente vai mostrar os bastidores de quem transformou a própria autoridade em seu nicho no ecossistema digital. Cursos, livros, conteúdos virais e uma comunidade muito fiel. E o melhor, sem fórmulas mágicas, só com estratégia e escuta. Nossa convidada de hoje é médica, pós-graduada em pediatria, especialista em sono infantil, autora de best-seller, fundadora do Grupo Januse, possui mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais. E ela vai mostrar como fez tudo isso acontecer, da primeira publicação até a criação de uma empresa que transforma milhares de famílias e profissionais pelo Brasil. O pior erro é aquele que você não comete, é aquele que você... Ah, não, eu não vou fazer porque eu não vou errar, eu tenho vergonha. Cara, vai, faz, erra, passa vergonha. E também nunca vai dar certo, né? Gente, faz a live errado, cai o celular, sei lá. Mas esteja no jogo, faça o negócio acontecer. Você não precisa fazer promessa mágica. Gente, não precisa. A dor da pessoa, a dificuldade, tá aí. Você precisa entregar bem e ser honesto na sua entrega, honesto na sua promessa e fazer bem feito o arroz e feijão, que eu tenho certeza que você já vai chegar muito mais longe que a maioria. Eu não tenho a intenção de entrar na briga do preço. Eu tenho a intenção de entrar na briga do valor. Não faço promessa mágica, não fico disputando quem que promete mais horas de sono. Não é isso, não é essa a minha ideia. Mas a minha ideia, cara, eu quero entregar o maior valor que eu conseguir. Desde o produto de 1.000 até o produto de 99, 149. O maior valor que eu puder entregar neste produto vai ser entregue. Sim. Eu sou Ana Januse e o Hotmartcast começa agora. Muito bem-vinda, Ana. Que prazer ter você aqui. Prazer. Uma mulher multifacetada. Muitas coisas. Muitas redes para cuidar, que vamos falar dos vários canais que você tem. Sim. Muitos conteúdos já publicados. Sim, muitos filhos. Muitas filhas também. E uma coisa, né, muitos conteúdos que a gente falou, muitos produtos que você tem. E a gente sabe que a nossa audiência, ela adora deixar muitos comentários. E o melhor comentário sempre ganha uma coisa. E a gente sabe que as pessoas já ficam esperando. Então a gente já fala disso logo no início. Beleza. O que a gente vai dar pra pessoa que deixar o melhor comentário, Ana? A gente selecionou um kit de livros da Januse Editora, que são livros voltados para mães e bebês. E aí a gente vai mandar esse kit, um kit composto por 3 livros dos nossos 3 best-sellers. E acho que vai ser uma delícia recebê-los aí. Não, o livro físico, ele tem um calorzinho no coração, ele tem um lugar especial. Olha, eu sou apaixonada por essa área da nossa empresa, porque realmente você vê ali na sua mão a criação de tudo que você ama, que você acredita. Ui, é lindo. Dá até um arrepio aí, né? Então, boa, ó, não deixem de comentar. O melhor comentário, então, vai ganhar este kit de 3 livros, né? 3 livros. Ano de Ouro, 9 meses e o Travessia. Olha, muito bom. Então, não deixem de comentar. A gente vai escolher aqui, junto com a Ana, com a sua equipe, também o melhor comentário. Beleza. Vou ficar aguardando. É isso. Ansiosamente. E eu estou ansiosa pelos comentários. Ana, você falou aí que essa é uma parte que você adora na sua empresa, né? De publicar. Sim. Antes da gente chegar nesse ponto, nos vários tipos de produto que vocês têm, porque vocês têm uma esteira bem extensa. Como é que o digital apareceu na sua vida? Vamos dar vários passos atrás. Há bastante tempo atrás, eu fazia uma residência que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Também não terminei essa residência. Não era pediatria? Não. Era residência de oftalmologia. Eu achava que, sendo oftalmologista, eu seria muito feliz em casa, porque eu teria tempo pra ficar com as minhas filhas, que eu queria ter pelo menos uma filha e tal. E, gente, não era nada disso. Eu não entendo nada de olho. Nossa, mas eu era muito ruim. Eu não conseguia, eu me esforçava, mas não amava aquilo, né? Não absorvia, né? Eu tinha acabado de ter minha primeira filha e eu sentia muita vontade de compartilhar todos os aprendizados que eu já tinha estudado ao longo de toda a graduação e tudo que eu tinha ido além da graduação, porque a temática da maternidade, desde a gestação até os primeiros anos de vida do bebê, sempre me encantou. Então eu sempre estudei isso muito para além de todas as outras coisas da faculdade. Era sabe, aquilo que você amava de paixão. De estudar, né? Exatamente. E eu queria compartilhar agora que eu tava vivendo aquilo, então sentindo na pele aquelas dores, tendo aquelas dúvidas e sabendo algumas das coisas que eu já sabia, testando em prática e tal, como é que funcionava, eu queria compartilhar com as pessoas. E eu abri o Instagram. Quando eu abri esse Instagram, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu já tinha escolhido meu Instagram pessoal há um tempo, já tinha entendido que ficar consumindo um monte de conteúdo nada a ver, não estava fazendo sentido pra mim. A gente ainda não tinha também tanta gente produzindo conteúdo bacana na época, era uma coisa nova, né? Hoje é totalmente diferente, tem muita gente. E aí meu marido, gente, pegou o meu Instagram novo que eu tava fazendo escondido e divulgou pra todo mundo. Não teve opção, né? Ai, ficar escondida. Meu Deus do céu. Mas foi um empurrãozinho. Foi um chute quase, né? Mas deu certo. Mas eu fiquei assim, meu Deus, Alexandre.
Tô me expondo, né? É que eu tinha muita vergonha. Eu fazia os primeiros conteúdos com um filtro que tinha de óculos. Aí eu ficava fazendo assim, ó. Tipo, a resposta era não. Eu fazia assim, ó. Eu não falava, não tinha coragem. Mas eram, de qualquer forma, do jeito troncho mesmo que ia, eram temáticas importantes para as pessoas. Eu senti que elas estavam encontrando ali, caramba, alguém que estava falando, não vou dizer sem filtros, mas assim, alguém estava falando o que estava acontecendo na vida real e com elas que eram recém-mães também. E aí o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí o primeiro curso que surgiu... Já posso falar disso? Já, tá. Claro. O primeiro curso que surgiu foi um curso que pediram muito de amamentação, que era uma temática que era uma dor de muita gente. E aí, eu peguei meu celular. Eu não sabia editar. Eu nem sabia que dava pra cortar. Então, eu tinha que deixar o celular e aí eu apertava. E tudo isso aparecia no vídeo. Se você errava, você fazia do zero? Fazia do zero. E se uma vez eu errei e não percebi, aí quando eu fui fazer a versão 2.0 desse curso, já regravado no meu estúdio, não sei o que, eu tava vendo os vídeos antigos. Aí tinha um vídeo antigo que era meio assim, hoje a gente vai falar... Não, peraí. aí pensava ali um pouquinho, hoje a gente vai falar... Sem o microfone, tá? Porque não tinha microfone, não. Era o meu celular. Mas ainda assim, funcionava, né? Ah, funcionava. A sua audiência... Não, funcionava, porque o conteúdo era muito bacana, assim, era um conteúdo que eu acreditava e que estava bem baseado em evidências e que realmente, com muitas coisas práticas, né, porque não adianta a gente ficar só na teoria, mas gente, foi muito na cara e na coragem, porque eu tinha a menor ideia de como é que eu produzia um conteúdo audiovisual para entregar, mas deu certo. Superou aí essa vergonha de falar na câmera. Eu não tinha exatamente, eu tinha um pouquinho de vergonha do público. Aí depois eu parei de ter vergonha. No Instagram, a vergonha foi no comecinho. Mas quando meu marido me botou lá pra galera, eu falei, eu não posso ter vergonha. Falei, você me botou aqui, então vou lá. Foi maravilhoso, graças a Deus. Ele fez isso Ainda bem que ele te deu esse E tão bicudo, cedo, né? assim. Mas foi engraçado. E é isso. Aí depois eu tive que aprender todas as outras coisas, né? Que não é só falar pro público. Tem muita coisa pra aprender. E aí você virou também... Aquilo virou o seu negócio, eventualmente, né? Foi acontecendo dessa forma. Depois dessa residência que eu saí, eu fiquei em casa e comecei a produzir mais conteúdo. Fiquei em casa estudando para uma segunda residência de obstetrícia, que é uma coisa que eu amo de paixão também, porque eu realmente vou lá desde o comecinho da gestação até os primeiros anos de vida do bebê, porque eu acredito profundamente quando a gente está diante de situações fisiológicas, a gente está diante de uma situação que precisa muito mais de conhecimento do que de apoio médico. A gente precisa saber o que está acontecendo. E aí eu fui fazer essa residência, que é uma residência que eu amei muito. Também não consegui finalizar, mas essa foi por escolha própria, porque minha segunda filha nasceu. E aí, nesse momento que a minha segunda filha nasceu, eu já tinha um negócio, porque nesse ano foi crescendo. Já tinha lançado o primeiro produto. Já tinha lançado esse produto. A empresa já estava acontecendo. A criança nasceu, a segunda criança nasceu, eu tive que fazer uma escolha, né? Fiquei num triângulo. Falei, eu não vou deixar de lado essa empresa que tá crescendo. E eu percebi que eu levo jeito, tem muita coisa pra melhorar, percebi que eu levo muito jeito, mas tenho que me dedicar a isso. E não vou deixar minha filha de lado, né? E aí foi isso, foi assim e aí começou. Do primeiro curso que você fez, eu achei interessante que você comentou que as pessoas começaram a te perguntar. Todo o caminho ali, toda a esteira que você foi criando de produtos, vieram de dores latentes da sua comunidade, pessoas que te acompanhavam. Como que você decide qual o próximo conteúdo que você vai vender, né? Eu sou mãe, né? E por ser mãe, eu vivo as dores do meu público. A gente tá vivendo as mesmas dores. Questões de sono, por exemplo, que hoje o meu principal produto é um produto relacionado a sono, que é o curso Sono e Rotina. Eu vivi na minha primeira filha, porque eu não tinha a menor ideia do que fazer. E aí, assim, não sabia o que fazer. E o que me orientavam, faça isso, faça aquilo, eram umas coisas, assim, da era dos dinossauros. Ou que não tinham nem pé nem cabeça, evidência científica nenhuma. Eu falava, eu não vou por aqui nem por ali. Então, ou não faça nada que melhora quando a criança tiver 6 anos de idade. E aí, até lá, você vai ficar doida. Descabela. Não, tem condições. Então, foi uma coisa que eu sabia que era uma dor de muita gente, era uma dor minha. E aí, eu fui me estudar, fui me especializar, fiz 2 pós-graduações na área. Além da pós-graduação de pediatria, que veio logo em seguida dessa residência que parou aí. E aí foi isso, eu fui entendendo que as dores que eu sentia não eram só minhas. Elas eram compartilhadas por muitas pessoas. E eram dores que eu tinha aprendido a resolver na faculdade, tinha aprendido a resolver na pós-graduação, mas eu tava vivendo agora na prática e tava adicionando várias... A prática do dia a dia, a praxis, ela é transformadora, né? Então, uma coisa é o que tá escrito no livro, outra coisa é o livro ali, na sua frente, chorando, e você não sabe o que fazer. A vivência real. Exatamente. E acho que isso que as pessoas conectam também com você, né? De você tá passando na pele pelo mesmo que a sua comunidade também tá passando. Gera essa conexão, gera uma empatia também, né? Eu acho lindo isso, porque quando a gente se torna mãe,
é muito solitário, sabe? É solitário, você não tem com quem conversar sobre as suas dores, as suas dificuldades, os seus medos. Todo mundo espera que você saiba tudo, que você tenha todas as respostas. Você se mostrar frágil é uma dificuldade também, porque você não quis esse filho, você não foi lá e fez. Você não pode reclamar. Falei pra você não fazer, que filho acabava com a vida da mãe, agora você tá aí. Então eu acho que criar esse espaço, esse ambiente seguro de acolhimento, de informação, não imposição, porque não tem um jeito de criar bem os filhos ou de maternar, tem milhões, mas de você poder se sentir acolhido é muito importante. E eu vejo que de uma certa forma, ainda que seja eu falando ali no Instagram, a gente criou uma rede de carinho, de amizade, uma comunidade, né? Uhum. E é lindo de ver. É lindo. E você acha que tem algum fator que torna essa sua comunidade tão especial? O jeito que você ensina, você trazer a prática? Você acha que tem algum segredo especial, que eu quero que não seja mais um segredo, caso seja? Ou é o conjunto mesmo da forma como você dialoga com elas? Eu não sei, mas quando você me pergunta isso, me vem à cabeça o fato de que eu não tenho todas as respostas. Na verdade, quanto mais eu penso, menos respostas eu tenho. E eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais se sentem confortáveis. A gente tá num mundo em que todo mundo sabe tudo. E tem certeza sobre tudo. E bate na mesa e é assim. E, gente, se no mundo já não é assim, dentro da maternidade, dentro da sua casa, não é assim. E aí, quando você tá toda perdida com um bebezinho pequeno ou grávida, aí você vê uma pessoa que tá te dizendo que só é esse caminho, tem que fazer desse jeito. Isso exclui tantas realidades. Quem tem mais de um filho, quem tem um filho atípico, isso exclui um monte de gente. E eu acho que quando a gente se coloca no lugar, olha, eu não sei tudo, o que eu sei, o que eu aprendi e ainda tô aprendendo tá aqui, eu quero compartilhar com você, e tô super aberta pra gente ouvir, pra trocar e pra construir juntos. Eu acho que isso é muito importante pra quem tá com dúvida e pra quem quer ser acolhido e não se sentir diminuído numa relação, eu sei tudo, você não sabe nada, me siga. Não é isso, sabe? Claro que você tem que reforçar a sua autoridade pra justificar as coisas que você está passando, mas deixando também o diálogo aberto. Eu acho que você tem que as pessoas têm que ter clareza do que você é, o que você faz, o que você não é, o que você não faz, né? E é importante isso. Ainda mais hoje em dia que tem gente que tá falsificando CRM por aí, então assim. Você tem que ter as suas credenciais e mostrar que tem um embasamento, né? Mas eu não sou as minhas credenciais, sabe? Exato. Elas são uma parte de mim e eu posso ser muitas outras coisas. E eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e grande parte do que eu aprendi e compartilho não é de lá. Uhum. Sabe, essa formação foi maravilhosa, mas eu aprendi em livros e aprendi com outras pessoas e aprendi nas pós-graduações, sabe? Tudo vai construindo, né, o seu conteúdo. Sim, e pra você se construir, inclusive, você tem que saber que você não sabe, né? Tem que ter partir de uma humildade de, cara, a gente não sabe nada, mas estamos aprendendo. E aí, então, falando do você não sabe, você falou, ele começou o Instagram, você não sabia ainda muito bem falar com o público, tinha nada, vergonha. só me humilhava naquele negócio. Mas hoje você tem canal no YouTube, você tem vários... Não é só o Instagram, né? Você tem várias redes. Eu tenho o maior orgulho do meu canal do YouTube, gente. Sabe por quê? Porque ele me demanda muita organização e aprender a delegar. Porque quando eu comecei o canal do YouTube, era eu que gravava, eu que editava, eu que postava. Você já fazia corte nos vídeos? Claro que não. O que eu digo editar é que eu já sabia cortar o começo e o fim. Não sabia juntar uma coisa com a outra. E aí, se eu errasse alguma coisa, tava errado. E aí, eu não conseguia fazê-lo crescer, sabe? Porque como eu tenho as minhas filhas e as outras demandas, ele ia ficando pro lado, né? E aí, eu entendi que eu precisava delegar pra alguém. Então, assim, delegar a edição de vídeo e cuidar dessa parte. Edita e posta lá, edita e posta lá. E aí, quando eu entendi que eu precisava delegar, eu entendi que eu precisava me organizar pra delegar. E aí eu comecei a me organizar num roteiro de vídeos que eu vou gravar uma vez por mês, eu gravo 8, 4, ou sei lá quantos eu vou conseguir gravar. E aí eu comecei a, inserir na agenda. Eu tenho que fazer isso todo mês, não vou olhar pro YouTube todos os dias, não consigo. De fato, hoje eu olho pro Instagram todos os dias, mas eu vou me esforçar aqui. E aí a gente saiu de um canal que tinha 20 mil seguidores e foi crescendo, foi crescendo. Hoje já passou de 500 mil. 500 e pouco, sabe? E tudo isso foi realmente na base da organização e do delegar, que eu jamais imaginaria que eu consegui fazer lá atrás. Porque não, é um motivo pra ficar orgulhosa, assim, porque você consegue criar uma constância, né? Que toda vez que a gente fala de YouTube é frequência. É você assumir um compromisso com a sua audiência que você vai cumprir. Sim. Mas eu tenho 4 crianças, então assim, eu não posso... As crianças são a sua audiência eu vou me maquiar pra gravar um vídeo. Gente, não dá. Então assim, eu tenho que me maquiar e gravar 8 vídeos. Às vezes, inclusive, tem os vídeos com a mesma roupa. Mas assim, é isso. Vambora. O seu compromisso, a sua audiência de compromisso são com as suas crianças. E aí você tem essa ajuda pra... Pois é. Mas a gente conseguiu manter essa constância, porque eu entendi que pra minha empresa crescer, pra eu crescer ali, eu precisava delegar mais. Porque delegar é um negócio difícil, né?
você tem que saber do assunto, você tem que entender um mínimo pra poder delegar da forma correta e entender se tá sendo bem feito, né? E também você tem que ter um pouco de, cara, você delega logo esse negócio, você não sabe fazer, você demora 3 horas pra editar o vídeo, que a pessoa demora 20 minutos. Vou fazer outra coisa. Tem muito aquele lado de entender de que, é o que você tava falando, que você não sabe de tudo. Não sabe. Então Preciso passar delegar pra mais. alguém que vai saber fazer melhor do que, eu não sou editora de vídeo. Sei que... É que o comecinho, você tá muito curto de grana ali, cara, é isso, você tem que atender o cliente, cortar o cabelo, lavar, você tem que fazer tudo. Você vai fazendo um pouquinho de cada. Mas hoje, então, você já tem 500 mil no YouTube, 500 mil seguidores. É muita gente. É muita gente. Sim. Como é que... O que você acompanha no dia a dia com as pessoas que você delegou? Quais são as métricas que você vai acompanhando? Como é que você vai gerenciando esse canal para você continuar aumentando? Tem alguma estratégia que você faz junto com o pessoal que você delega? Acho que agora eu deveria ter, né? Uma estratégia. Agora eu vou ter que pesquisar. Não, então, assim, elas acompanham a questão do SEO, né? Do blog. Blog não, do YouTube. Então, as palavras-chave e fazem as descrições e editam o vídeo. E é só. Tem alguma coisa que vocês fazem pensando em viralizar? Que tem bastante conteúdo seu com muita visualização. Gente, tô saindo aqui cheia de ideias agora. Olha só, é intencional ou vai acontecendo e vocês vão surfando? Não, o que eu vejo é assim, quando eu vou selecionar os próximos, sei lá, 8 vídeos ou 12 vídeos, eu vejo os que melhor foram, né, melhor tiveram visualizações. Então, digamos, teve um vídeo que eu postei que, não teve muito interesse. Aí teve outro falando, eu nem sabia que esse assunto dava tanto interesse. Eu postei o meu público principal são crianças até o primeiro ano de vida, gestantes e mães naquele primeiro ano de vida do bebê. Mas eu postei esses dias sobre por que eu não posto minhas filhas nas redes sociais, que é uma temática que não tem nada a ver com sono, amamentação, não sei o quê, mas é uma reflexão mais profunda. E ele foi super legal. Eu fiquei muito feliz de abrir esse espaço para outras reflexões ali dentro da maternidade mais profundas, né? Então eu vou entendendo o que as pessoas querem ouvir e vou entendendo o que mais eu posso falar sobre aquilo, ou de que outra maneira, né? Eu falei uma parte disso, mas tem outra coisa pra falar e tal. E assim eu vou construindo. Mas é muito da minha cabeça, eu não delego qual conteúdo vai ser produzido. Já me falaram usar o chat GPT pra fazer isso, né? Eu não consigo usar aquilo, mas eu vou aprender. Eu não consigo, cara. Olha, é muito difícil. Ele não me entende, eu não entendo ele. Vou aprender um dia. Aos pouquinhos vai. Ele é conversacional, né? Você vai guiando ele aos poucos. E tem que conversar muito com ele, né? Tem que conversar muito com ele. Eu acho que eu sou meio exploradora de chat GPT, que eu já estava me ajuda nisso aqui. Ele não tem nada, tem base nenhuma. Mas então eu vou tendo ideias e vou escrevendo. E é isso. Mas eu acho que talvez eu tinha que acompanhar algumas métricas que você falou e agora a gente vai conversar depois ali. O que eu devia estar acompanhando? Porque realmente pro YouTube ele é um crescimento orgânico. E o que a gente vê nos nossos dados aqui é que a audiência que vem do YouTube, ela é muito mais fiel. Tá muito mais disposta a gastar com você também, investir nos seus conteúdos, porque é uma rede que as pessoas te procuram. Elas procuram a informação também, né? No Instagram, às vezes, cai no explorar, você não tá buscando ativamente. Às vezes você tá no entretenimento. O Instagram é outra coisa, né? Exato, exatamente. E como é que você faz essa jornada? A gente falou, né, que seu YouTube tem 500 mil pessoas, você tem vídeos com bastante visualização. Seu Instagram, você tem uma comunidade ali de pessoas muito ativas. Como é que você faz esse movimento de sair do conteúdo gratuito e entender qual conteúdo você vai cobrar? Quando a gente fala dos nossos produtos, né, a gente fala de acompanhamento, a gente fala de direcionamento. Então, o conteúdo gratuito, ele toca em várias questões, mas o conteúdo pago, ele vai fazer você ser direcionado por essas questões para resolver a sua questão em específico. Então, por exemplo, sobre sono, que é o curso Sono e Rotina. Eu tenho vários conteúdos pílulas de sono no meu Instagram. Falo sobre isso nos stories o tempo todo, falo sobre isso nos vídeos do YouTube o tempo todo, mas muitas vezes a pessoa não consegue assistir todos os vídeos numa sequência, sequência e juntar aquilo e entender na situação dela como é que ela resolve. Porque não dá. Assim como quando eu tenho uma dúvida de marketing e eu vou procurar um monte de vídeo, tudo me dá boas ideias, eu entendo com quem eu quero seguir ou não, mas não são os vídeos que vão me trazer a resposta completa. Eu demorei um pouco pra descobrir isso, e a gente fica patinando um pouco naquilo, né? Eu acho que ter conteúdo gratuito é maravilhoso, porque chega um conteúdo pra quem não pode pagar. Mas o conteúdo pago que te direciona, e principalmente quando ele tem suporte, como é o nosso caso, que a gente cuida muito da área pedagógica da empresa, ele leva você mais rapidamente onde você precisa chegar, porque você consegue entender naquela sua situação, de onde você tá partindo, o que você precisa fazer. Perfeito. Às vezes o conteúdo não é nem muito diferente do gratuito, mas a forma como ele é organizado, o suporte que você adiciona que dá essa justificativa, né, da pessoa também querer o conteúdo pago. E no conteúdo, a gente também
Por exemplo, no Instagram, a gente tá falando de uma plataforma de conteúdos rápidos, que enumeram situações, enumeram problemas, mas não destrincham profundamente, porque as pessoas não têm mais paciência de acompanhar vídeos longos. A ideia do quero desentupir a privada, né? Que é um problema que tem que acontecer agora. Mas as pessoas querem desentupir a privada em 5 segundos. No máximo 1 minuto. Exatamente. Se você tiver um vídeo de 10 minutos explicando por que a privada entupiu, pra não entupir de novo. E essa é a beleza do YouTube. Porque quem tá no YouTube tá disposto a ver o vídeo de 10 minutos. A pessoa quer entender o negócio mais. E eu acho muito importante que a gente mantenha viva essa nossa necessidade de aprender. Porque senão cada vez mais a gente vai emburrecendo, consumindo conteúdos cada vez mais curtos e sem se aprofundar. Porque tem muita crítica de, você produz conteúdo no Instagram, você produz dicas e não sei o que eu falo. Não, calma. Dicas e conteúdos viralizáveis são para trazer as pessoas, chamar a atenção das pessoas, para que elas acompanhem os conteúdos profundos, para que elas se aprofundem, porque os outros conteúdos também estão lá. É que se você oferecer apenas o conteúdo profundo, é muito improvável que a pessoa pare para ler. Porque tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, chamando a atenção dela, que ela não vai. E nessa jornada que você faz com as pessoas que te acompanham, né? Quando elas entram dentro dos seus produtos, você tem uma esteira de produtos que é muito bem construída, que a gente sabe que muita gente no mercado não consegue construir. E se você quiser ter um negócio digital, você precisa ter uma esteira, ou pelo menos um mix de produto, né? Sim. Como é que você constrói essa sua estratégia? A necessidade desses produtos também vem das suas alunas. Como é que você montou essa estratégia de ter uma esteira mesmo? A gente tem uma esteira temporal primeiro, né? Então, tem desde a gestação, a mulher engravida, se desejar buscar com a gente, né? Quero um curso para aprender tudo que eu preciso para ter um parto humanizado e seguro. A gente tem um curso que tem mais de 3.000 alunas, é fantástico. Chama Gestação, Parto e Puerpério. Recomendo muito esse, muito. Porque, de fato, parir no Brasil não é uma coisa tão simples, nem no Brasil, nem no mundo, viu? Muitas decisões, né? Muita violência obstétrica, muita cirurgia desnecessária, mas depois outro podcast. E aí, depois que ela nasce o bebê, a gente tem o curso Sono e Rotina do Bebê, que são para os primeiros 2 anos do bebê. E que esse é o nosso curso, já tem mais de 30.000 alunas, ele é o nosso top produto, né, dentro da Janus Educação. E aí depois, quando a criança cresce, entre 2 e 5 anos de idade, a gente tem um produto direcionado para criança um pouco maior, em que a gente fala também de rotina, também de sono, mas fala de desenvolvimento de hábitos, de criação de filhos, de paciência, ordem, etc., para que você crie uma criança dentro do contexto atual da sua realidade com as melhores decisões possíveis. Então essa é a nossa esteira temporal, né, andando para frente. Mas a gente sabe que muitas vezes existem, por exemplo, eu quero estudar sobre gestação e parto, quero estudar sobre amamentação. Então a gente também tem um curso sobre amamentação completo. A gente quer estudar sobre introdução alimentar, também temos curso sobre introdução alimentar. Eu quero estudar sobre sono, mas eu não posso pagar hoje o que o curso principal cobre. Então, a gente tem aulões específicos sobre temas específicos. Então, por exemplo, o sono do bebê, tem os despertares noturnos, a gente tem um aulão só sobre isso. Não, eu quero colocar o meu bebê para dormir no berço ou dormir fora do colo. A gente tem um aulão só sobre isso, entende? E aí você vende esses aulões com conteúdos separados. Exatamente. Existe a possibilidade. E isso, geralmente, a gente abre turmas. Legal. Então, a pessoa entra por turmas dentro desses aulões. Não é sempre que a gente abre. Na verdade, a gente costuma fazer principalmente o curso Sono e Rotina, mas eventualmente quando a gente abre os aulões acontece isso. Vêm as pessoas que gostariam de acessar o conteúdo de sono, que confiam muito no trabalho e que agora conseguem entrar por essa porta e resolver esse problema em específico. E aí você estava comentando de que você vai acompanhando, você tem essa jornada temporal dos produtos. Sim. E as suas alunas vão acompanhando também, você percebe que a recompra, sim, ela vai seguindo esse fluxo. Sim, principalmente do gestação, parto, puerpério para o sono e rotina. É altíssima a nossa taxa de recompra. Do sono e rotina para a criança, que é o curso de 2 a 5 anos, é um pouco menor. Porque se você resolve o problema de sono da criança ali no sono e rotina, você não precisa seguir adiante necessariamente. Mas às vezes você me conheceu agora, por exemplo, seu filho tem 2 anos de idade, o que eu faço? Entendeu? Aí você entra por essa... Já atende essa outra... Exatamente. Outro nicho. Exatamente. E com tantos produtos, 4 filhas. A gente ainda tem uma editora. Muitas redes, uma editora de livros físicos. Sim. Como é que você garante a humanização? Como é que você garante que seu conteúdo continua com a sua cara? Estando presente. Exatamente. Eu não delego a produção de conteúdo. Eu até já tentei ter uma social media, inclusive tem uma social media amicíssima minha, que foi minha social media, mas eu falei, a gente vai continuar sendo amiga? Então, deixa eu continuar fazendo meu conteúdo. Porque eu acho que eu preciso estar lá sentindo. Talvez seja uma síndrome de preciso ficar aqui olhando aqui o tempo todo. Mas eu gosto muito de estar em contato com as pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas e eu gosto de responder às pessoas dentro das minhas possibilidades. Porque
são pessoas, sabe? Não são números, não são seguidores. Eu falo muito sobre isso, sobre a humanização dentro da internet, em que as pessoas se agridem, se violentam, falam de qualquer jeito, tem hate, tem, sabe? Você acha que elas acham que tem um sentimento de anônimo só porque Isso, tá online, né? bullying digital bizarro. E aí, do outro lado, tem você olhar pra essas pessoas, são pessoas, né? Cara, a pessoa tem uma dúvida, a pessoa... Eu leio aquela dúvida, às vezes nem consigo responder, mas caramba, olha como essa dúvida aparece. E essa dúvida nem era uma dúvida que aparecia pra mim, porque dentro da minha realidade isso não acontece. Mas é um bom conteúdo que a gente pode trazer e tal. E esse estar ali e tá sempre sentindo o cheiro das perguntas e das ideias e o que surge, eu acho ele fundamental, inclusive, pra produzir os conteúdos. E ao passo que eu tô vivendo aquelas coisas também, né? De modo geral. Então, muitos dos conteúdos que eu produzo porque tive um insight naquele dia que eu passei por isso. Falei, caramba, eu acho que posso compartilhar isso e vai ser bem legal. O fato de você estar acompanhando no dia a dia te dá essas ideias, né? De novos conteúdos, de novos Sim, produtos. Sim. Os produtos a gente sempre pega muito por pesquisa, né? A gente faz muita pesquisa com a nossa audiência, Legal. tanto com os leads como com os alunos, como com a audiência mesmo antes de eventos gratuitos, quando a gente faz pesquisa dentro do Instagram. E é muito importante conhecer quem tá ali do outro lado, né? Porque aí você consegue trazer melhor as respostas. Porque eu tenho a minha maternidade, a minha realidade, do meu recorte social, e tem tantas outras milhões de maternidades, de outros recortes, de outras pessoas. Contextos Onde é que elas se diferentes, né? encontram, né? Que as dúvidas podem ser sanadas. Onde é que elas se afastam e a gente pode aprender uma com a outra? Como que vocês trabalham as pesquisas? Vocês fazem, tipo, caixinha no Instagram, você manda um formulário, você faz entrevistas? A gente faz de tudo. Já fiz muitas entrevistas, eu gosto de fazer entrevista com aluna, então eu peço assim, eu queria falar com tantas alunas. E aí eu geralmente jogo no Instagram, falando do mais complexo, né, mais simples. Eu jogo no Instagram e aí surgem as alunas, e aí eu entro em contato, mando áudio. Olha, o que você acha disso? Legal. A gente vai implementar essa estratégia aqui. Eu quase implementei uma estratégia, e aí eu fui pesquisar com as alunas. Aí quando testar com elas, né? Não implementei, porque quando eu fui pesquisar, era uma estratégia de encontro ao vivo de um produto específico da Matera, que é a nossa comunidade para mães. A gente tem um número X de aulas, eu queria incluir uma aula semanal. Ao vivo, né? E aí eu queria entender qual era o valor que isso seria pra elas. Na minha cabeça, nossa, elas vão amar. E elas falaram, não consigo estar ao vivo, porque a criança tem que fazer não sei o quê. Aí eu falei, gente, é óbvio. A minha comunidade não pode ter horário fixo. Então, vou tirar isso aqui. E eu ia fazer. E aí eu identifiquei, caramba, que bom que eu fui perguntar. Porque eu tinha medo de perguntar no começo. Eu tinha, o que as pessoas vão falar? O que elas vão achar, sabe? E aí, quando eu falei, cara, não, eu preciso perguntar para as pessoas o que elas estão achando. Elas vão me dar É melhor você não errar porque você perguntou do que depois ter feito uma estratégia queimado cartucho, queimado dinheiro. Cansado a equipe, estressado a gente, todo mundo, as pessoas, porque você manda e-mail, troca aquilo, troca não sei o quê. Então, perguntar para os alunos é fundamental. A gente, dentro da nossa pesquisa de suporte, por exemplo, a gente tem um pedagógico muito forte com as consultoras de sono e a gente está sempre perguntando a nota do atendimento, não sei o quê, a gente está sempre mantendo 9,8 para cima, desde dezembro de 2023, graças a Deus, porque é muito treinamento e muito cuidado, mas a gente nunca tinha implementado isso, até eu entender, eu falei, cara, eu preciso saber o que as pessoas estão percebendo. E aí, quando eu vi um desvio de alguma coisa, eu falei, opa, vamos resolver isso aqui, vamos retreinar, vamos fazer. Então, essa é a nossa pesquisa com alunos, né? Acontece o tempo todo. Além de, obviamente, pesquisa por formulário, pra gente entender quais são as principais dúvidas, o que a gente não tá enxergando de dúvida aqui, já tem um conteúdo. Então, qual é que eu posso adicionar como conteúdo extra? Como, quando a gente vai fazer uma semana gratuita, a gente também entende quais são as dores e dificuldades daquelas pessoas e analisa essas pesquisas a cada 2 dias e entende se o que a gente tem para oferecer é exatamente o que as pessoas estão buscando. Ah, não, elas estão com um perfil muito diferente, uma dúvida muito específica que a gente nem tinha pensado em trazer. A gente traz e pesquisa com a audiência. E a audiência, eu uso principalmente para produção de conteúdo. Porque aí eu entendo o que as pessoas querem ouvir, o que elas querem entender, produzo conteúdo e, cara, se o conteúdo é um conteúdo realmente importante, eu falo, talvez a gente possa fazer um curso, talvez a gente pode trazer um capítulo de livro sobre isso, entende? A gente pode compilar essas dúvidas aqui num livro. Você vai vendo o melhor formato para aquela dúvida, né? E a gente precisa entender o que as pessoas... Não é o que eu quero entregar apenas, é o que as pessoas precisam e que eu posso oferecer. Tem que existir uma demanda real, né? Senão você vai criar alguma coisa que depois ninguém vai comprar. Exatamente. Mas que pra você pareça valioso, se não tem uma demanda real, não adianta. E você testa precificação também? Você pergunta também quanto que elas estariam dispostas a pagar? Ou isso você define de outra forma?
defino de outra forma. Não costumo testar precificação, não. Eu testo de acordo com a receptividade do produto, obviamente, né? Então, a gente sim faz análise de mercado, então a gente entende como é que os nossos concorrentes se posicionam, as pessoas que estão dentro do mesmo nicho, que trabalham com o mesmo público se posicionam, e a gente entende o quanto nos custa cada produto. Então, o nosso curso Sony Rotina, por exemplo, como ele tem um grande suporte, ele custa um valor diferenciado, porque ele tem um grande suporte. Fica o valor, né? Exatamente. E eu não tenho a intenção de entrar na briga do preço. Eu tenho a intenção de entrar na briga do valor. Não faço promessa mágica, não fico disputando quem que promete mais horas de sono. Não é isso, não é essa a minha ideia. Mas a minha ideia, cara, eu quero entregar o maior valor que eu conseguir. Desde o produto de 1.000 até o produto de 99, 149. O maior valor que eu puder entregar neste produto vai ser entregue. Sim. E existem públicos para cada um desses produtos. Quando você olha para onde você está hoje, toda a experiência que você tem hoje, pensando lá quando você começou, o que você diria para você mesmo? Pensando principalmente em erros, que talvez você tenha cometido no passado, o que você diria para você mesma com a experiência que você tem hoje para fazer diferente? Eu diria cometa todos eles. Eles vão te servir de aprendizado, Exatamente. Né? Todos eles, cometa todos eles. Entre no Mastermind quando você não tá pronta ainda, gaste esse dinheiro mesmo. Porque tudo me ensinou muito, Eu acho que, obviamente, olhando em termos de negócio, falando de negócio, não demore tanto para ter uma esteira de produtos. Porque durante muito tempo, que aí já vai numa outra coisa, né? Não demore tanto para ouvir as pessoas. Então, entre no Mastermind. Não erre não, entre no Mastermind. Porque o que acontece? Eu tava indo com o meu feeling de filha de empresários, de donos de restaurante. Meus pais, cada um tinha um restaurante. Completamente diferente. Cada um tinha um restaurante aquilo na sua cidade. E, claro, aprendi muito sobre ter o orgulho de vender e ter orgulho quando você tem um produto legal, quando você tem uma mensagem, ter orgulho daquilo, né? Tem gente que tem vergonha. Vergonha de colocar preço na qualidade que você entrega, né? Tem muita gente que tem esses dias eu consultei uma... Já vou responder você. Contratei uma pessoa para fazer um tratamento da minha filha. Quando eu fui perguntar o preço, ela já tinha terminado. Eu ia pagar o que ela falasse. Ela se encurvou todinha. E ela era uma excelente profissional. Eu falei, cara, você não tem que ter vergonha de cobrar. Tá justo o seu preço, tá certo, tá tudo bem. Mas é isso, a gente aprende que... Ainda mais mulher. Mulher tem uma vergonha enorme. O homem tem uma autoestima pra cobrar. Não sei o que acontece. Mulher tem... Assim, posso estar errado, tô falando por mim, tá? A gente fica cheia de dedos. De colocar preço. Como se você não tivesse direito àquilo, como se o nosso conhecimento não valesse aquele valor, né? Não é uma coisa muito doida isso, né? Mas então, acho que voltando ao erro, não demore tanto para fazer uma esteira de produtos, porque dentro daquelas milhares de pessoas que não podem comprar o seu produto que custa X, elas querem uma outra coisa, elas precisam de ajuda ainda. Você ainda pode ajudá-las de uma outra forma? Pensa, porque eu não conseguia parar pra pensar. E aí meu marido falava, mas... Ana Bárbara, tem gente que precisa de ajuda de outra forma. Eu falava, mas eu não sei fazer de outro jeito. E aí eu fui entendendo como é que eu fazia. Mas demorei anos. Demorei uns 2 anos pra começar essa esteira. A gente tá aí há 6 anos, mais ou menos. Então foram 2 anos no início que poderiam ter sido melhor aproveitados, principalmente para o aprendizado. Legal. Mas de resto, eu acho que tem que se jogar. O pior erro é aquele que você não comete. É aquele que você... não, eu não vou fazer porque eu não vou errar. Eu tenho vergonha. Cara, vai, faz, erra, passa vergonha. E também nunca vai dar certo, né? Gente, faz a live errado, cai o celular, sei lá. Mas esteja no jogo, faça o negócio acontecer. Porque senão você nunca vai saber. Senão você vai viver só da pesquisa da audiência, mas não vai fazer o produto, não vai fazer o negócio. Vai na prática, né? Tem muita gente que morre aí. E com muita coisa pra falar. Com muita coisa boa, com muita experiência pra compartilhar. Sim. E a gente falou dos erros. E acertos? Qual que você acha que foi o seu maior acerto? Além das suas filhas. Elas são lindas. Ai, meu Deus. Meu maior acerto, eu acho que ajustar a precificação do meu produto, do Sony Rotina. Porque quando ele começou... Você tinha perguntado de precificação, né? Quando ele começou, ele era um pouco mais barato. Ele era metade do preço. E isso, claramente, eu não sabia ainda calcular custos de investimento, não sabia fazer essas projeções. Claramente isso ia parar de funcionar em pouco tempo. E aí eu precisava saber precificar corretamente os meus produtos, porque eu pagava lá, a equipe tinha todos os nossos custos. E eu não entendia no começo ainda a balança, como é que ficava. Então, precificar corretamente os meus produtos, exatamente, foi fundamental. Foi fundamental saber fazer isso. Porque senão, hoje, quando a gente vê um cenário de um custo de lead altíssimo, de uma grande concorrência, é cada vez mais difícil você crescer organicamente. Então, você tem que investir muito em distribuição, em tráfego. Se você não precificar corretamente,
São erros que podem te custar muito caro, né? Você até pode vender muito. Eu aprendi muito isso também dentro da editora, que é produto físico, né? Cara, produto físico, se você precifica errado... A margem de lucro é muito menor. Exatamente, você tá sempre no aperto da margem de lucro. Precifica errado pra você ver. Não vai funcionar. Venda alguma coisa que a sua audiência não quer. Não vai funcionar. O que a gente vê de editora, microeditora falindo, porque as pessoas querem falar sobre o que elas querem falar. E tudo bem, você pode inserir aquilo que você quer falar dentro do que as pessoas precisam. Porque senão... não funciona. Você não vai ter demanda, ninguém vai comprar. Não vai ter demanda, exatamente. O que você diria para quem tá querendo se aventurar agora no digital, independente do nicho, pensando na sua experiência de uma pessoa que era de... Vamos falar que era uma carreira mais tradicional, porque medicina tem esse estigma, vamos dizer assim, de ser mais tradicional. Sim. E você foi se aventurar no digital. Pra quem também tá nesse caminho de sair de uma carreira às vezes mais tradicional, querendo ir pro digital, o que você diria para essas pessoas? Encare desde o primeiro dia o seu trabalho como uma empresa, como um negócio. E pare de achar que você é uma pessoa vendedora de curso. Porque isso não... Assim, isso até pode existir, mas isso não um ano depois você desaparece. Aliás, que tem de gente que a gente vê que acontece é muito comum. Então, assim, é um negócio, você tá afim de montar um negócio, tenha o brio de falar que você quer montar um negócio, tenha coragem. A minha empresa chama Janus Educação, né? E a coragem que eu tinha pra falar esse nome? O seu nome, né? O seu nome. Ficava morrendo de vergonha. E porque era a materialização de uma empresa. E eu não me via aquilo, entendeu? Mas eu tive que virar essa chave, porque foi quando eu virei essa chave que a gente virou uma empresa profissional de verdade, entende? Até então, eu tava meio nesse lugar de vendo o curso, funciona, mas... pra onde que eu vou? O que eu faço? O que é uma equipe? Como é que eu treino essa equipe? Então, eu acho que se desde o começo, quando você começa pequenininho, encarando com seriedade aquilo, isso inclui estudar, que você não sabe de tudo, não importa que você seja PhD na sua área, em relação a vender, provavelmente você sabe de nada. É bem improvável, inclusive, que as coisas vão fazendo assim, ó. Então, tenha a humildade de sentar novamente na cadeira e estudar, aprender, correr atrás, observar as pessoas, fazer análise de mercado o tempo todo. Você entra no mercado para comprar pão. Vê o que tem na frente do caixa. O caixa é vazio? Não é. Tem bala. Sabe qual é o nome disso? Order bump. Então, assim, observa. Por que as coisas se posicionam dessa forma? A pessoa oferece uma coisa ou não oferece? Tem essa mentalidade de olhar, porque o empreender está acontecendo o tempo todo. E você pode aprender a fazer melhor no seu negócio quando você observa o mundo. Só que a gente fica tão... Principalmente quando você é hiper especialista em uma coisa, você falou, né? Numa carreira mais tradicional. Assim... que é difícil você sair desse negócio aqui, mas é meio Matrix, sabe? Quando você vê, você não consegue voltar. Porque o mundo gira dessa forma e dá para vender sendo extremamente honesto. Aliás, outra dica, não faça promessa mágica, não fique inventando número. Não promete coisa que você não pode entregar. Não fica passando vergonha. Olha, esse eu fico pra morrer, gente. Não, mas se uma pessoa já fez, eu posso prometer. 0,1% dos seus alunos. Isso, eu acho isso um absurdo, gente. A nossa promessa do curso Sono e Rotina é o melhor sono possível. E aí começaram a copiar, fui eu que inventei, começaram a copiar um monte disso aí. Mas, gente, é verdade, eu não posso prometer que seu filho vai dormir 12 horas, porque eu tenho milhares de alunos que os filhos dormem 12 horas. E se o seu não dormir? O que a cabeça que eu vou dormir no meu travesseiro? Dentro do seu contexto, da realidade do seu filho, ele vai ter o melhor que ele puder. Alguém pode prometer que alguém vai ganhar R$1 milhão? Se alguém prometer e cumprir, eu vou lá. Gente, é uma loucura, sabe? E as pessoas, como isso vende de início, é muito sedutor. Cara, mas a sua ética não pode ser, não pode vender sua ética. Não se sustenta. Isso vira reembolso, isso vira avaliação negativa, reclame aqui. Exatamente, vira tudo isso e vira você com a tua cabeça no travesseiro sem saber o que fazer, porque você entra numa bola de neve que você só atrai pessoas que estão interessadas naquilo, daquela forma, e se isso não é se isso não é você... Se isso é você, meu filho, vai pra terapia, vamos melhorar. Mas se isso não é você tá copiando alguma coisa, né? Porque você viu que era assim que funcionava. Como é que você sai dessa bola de neve? Você não precisa fazer promessa mágica. Gente, não precisa. A dor da pessoa, a dificuldade, tá aí. Você precisa entregar bem e ser honesto na sua entrega, honesto na sua promessa e fazer bem feito o arroz e feijão, que eu tenho certeza que você já vai chegar muito mais longe que a maioria. Perfeito. Era pra eu ter falado pra câmera, né? Não, mas é isso, tá valendo. Eu acho que o recado tá dado, né, gente? Não precisava. Entendeu? Se ela tava olhando no fundo do olho de vocês ou não, o recado está dado. Muito bom. Ana, quem quer te acompanhar? Onde é que as pessoas podem seguir pra ter... Igual você tava falando de vai no supermercado, observa a bala, é o Order Bump. Tanto quem não é desse nicho, mas quer acompanhar suas estratégias de comunicação, mas também quem tá interessado mais no assunto de maternidade. Tá. Quais são os seus arrobas? Bom, meu Instagram é @doutora Januzzi, é DRAJANN de navio 2 vezes, o ZZI.
Esse o YouTube também é a mesma coisa. E a gente tem a editora, que é a Editora Januse. E é isso, lá no Instagram. E... A gente deixa os arrobas aqui também. Sim, sim, sim. Tá bom. Amei. Ana, foi um prazer ter você aqui. Eu adorei. Achei nosso papo super divertido. Muitas dicas muito boas, principalmente aqui no final. Acho que você deu Sim. um bom puxãozinho Sim. de orelha também, que talvez muita gente tava precisando ouvir. Eu acho que sim. Depois a gente pode fazer um só pra mulheres empreendedoras. Temos. Ó, dica boa. Assunto bom, hein? Diretor, já anota aí essa Me dica. chama. Muito bom, Ana. Obrigada, viu, pela sua Obrigada. presença. Amei nosso papo. E vocês não esqueçam, a gente tá aqui toda semana, 2 vezes por semana, com novas histórias e estratégias incríveis. Até lá!